Olá, bom dia! Meu nome é Fabiana Duarte, eu sou consultora de negócios corporativos aqui na ACE Guarulhos e tenho aí a satisfação hoje de receber no Associado em Foco 3 associados conosco. São eles a agência LCTS, na pessoa da Karina Neves. Seja muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada. Temos também a empresa Vintintim, na pessoa do senhor Henrique. Seja bem-vindo, muito obrigado, Henrique. Fabiana. E temos também a Kids Prime, sendo representada pela Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Conhecendo um pouquinho dos nossos associados, entendendo um pouquinho do que eles fazem, a agência LCTS, a Karina, ela é cofundadora da agência, é estrategista digital e gestora de tráfego pago. A Karina, ela é formada em marketing, pós-graduada em novos negócios, certificada pela IBC em coaching em vendas. 20 anos de experiência em vendas, mentora de mulheres no programa Salto Impact Hub Floripa, diretora de marketing no movimento de mulheres desbravadoras. Muito bem. Líder do grupo de mulheres negras na comunidade Mulheres no E-Commerce. Coordenadora de gestão de tráfego pago do coletivo Digitais Pretas. Seja novamente muito bem-vinda. Já voltamos aí para entender um pouquinho do seu trabalho. Temos aí o Henrique com a Vintintim. Ele é diretor comercial e vai também falar um pouquinho para a gente conhecer aí a trajetória dele junto à empresa. E a Kids Prime, na pessoa da Ana Paula, ela é diretora pedagógica. Ela é psicóloga e pedagoga, trabalhou muitos anos no colégio e depois em berçário. Já fez algumas pós-graduações, olha aí, muito bem. Está concluindo uma outra pós em educação infantil com abordagem picleriana. Muito bem, vamos entender um pouquinho aí da atuação desses nossos 3 convidados. Iniciando aí pela Karina. Karina, vamos entender um pouquinho? Fala pra gente a respeito da sua trajetória pessoal. Como que você iniciou aí o seu trabalho? Como que você iniciou com relação à agência LCTS? Conta pra gente, por favor. Quando a gente fala, começando a partir de 20 anos de vendas, Bastante tempo, né? Eu comecei como operadora de telemarketing, então sempre vendendo, né? Olha só, já iniciou aí lá atrás. Lá atrás. Aí fui supervisora comercial, head comercial, fui Sim. gerente de banco. E na pandemia, eu vi meu primo ganhando dinheiro na internet. Aí ele colocava uns prints assim, e falei assim, dá pra ganhar dinheiro na internet? Deixa eu ver como que funciona. Como é que funciona isso? Tantas pessoas tentando, né? Passando por uma dificuldade, por que não aproveitar, Por né? que não aproveitar? A oportunidade, é isso aí. E aí nós começamos como uma agência de lançamento, Sim. Então foi aí, nós começamos como coprodutores e aí depois nós nos transformamos numa agência de marketing. Olha só, e desde então você continua na LCTS? Isso mesmo. Quantos anos de trajetória na LCTS? Desde outubro de 2020, eu e o meu marido, né, que é o meu Sim. sócio, o Thiago. Olha aí, entendi, muito importante. E fala pra mim agora, a Ana Paula da Kids Prime, fala pra gente um pouquinho da trajetória pessoal, de como que você ingressou nessa área de pedagogia. Eu sou psicóloga, minha primeira formação, Sim. Trabalhei muitos anos em consultório e trabalhei em colégio junto com a coordenação, fazendo projetos, palestras, atendimentos. Depois eu fui trabalhar num berçário. E aí eu me encontrei. Olha só que isso que eu quero interessante. pra minha vida. Você Eu gostou? adoro trabalhar com os bebês, me senti Olha realizada. só, que Em trabalho dois- lindo. Em 2019, Sim. o meu irmão começou a procurar berçário aqui em Guarulhos para os meus sobrinhos. Eu sou de São Paulo, mas eu vinha junto com ele para dar um palpite. Tinha lugar que falava aqui, não, pelo amor de Deus. Umas coisas assim. E aí ele falou, e se a gente abrir o nosso berçário? Olha só, Fazer surgiu a tudo ideia. Do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente acha que é legal para os meus sobrinhos e, consequentemente, para as outras crianças. Se estender, sim. Abrimos em outubro de 2019. Em janeiro de 2020 vieram as primeiras crianças. Março veio a pandemia, fechamos a escola. Nossa, isso é trabalho Reabrimos em demais. 2021. Sim. Então estamos aí nessa trajetória já há 6 anos, Aí fica aqui em Guarulhos mesmo. aqui em Guarulhos, na região central. Olha, é um berçário. O berçário e a educação infantil. A Até- gente recebe bebês a partir de 4 meses até 6 anos, que é o final da educação 4 infantil. 4 meses, tão É. pequenininho. Adoro, Oh, meu adoro. Deus. Eu acho que tem que ter um carinho especial. Eu acho Sim. que até
Para você desenvolver esse trabalho, você tem que gostar muito, né? Sim. Se identificar demais. É uma responsabilidade muito grande, né? E a gente não recebe só os bebês, a gente recebe a família. É isso que eu ia falar. Né? Acaba Então, atrelando, né, os pais, é uma né? escola de família para família. Porque quem trabalha sou eu, meu irmão na parte administrativa e a minha cunhada. É uma unidade. São duas agora. Duas unidades. A de berçário e a de educação infantil. Olha só, que interessante. Já voltamos aí para entender um pouquinho aí do seu trabalho. Agora vamos falar um pouquinho aí com o Henrique. Henrique, diretor comercial da Vintintim, com essa exposição maravilhosa aí para nosso deguste após o podcast. Opa, essa é a parte boa. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória pessoal, como que você iniciou aí a gestão, estar à frente da Vintintim, por favor. Claro, é bom, é legal escutando a Karina e a Ana Paula falar que tudo começa numa dor aí, numa dificuldade própria, né, que leva a gente a fazer alguma coisa diferente. Sim, né? claro. Eu tenho 44 anos de comércio como empresário, fui emancipado para poder montar a primeira empresa, então já estou na trajetória aí na pista há bastante tempo. E trabalhamos com vinho já há cerca de 15 anos também, não era o principal negócio, a gente tem uma empresa de comércio exterior. E aí o Vintintim veio também de uma dor, porque depois que começa a trabalhar com vinho, eu quero tomar um vinho na praia. Então Sim. esta é a dor. Como é que eu resolvo essa? Daí começamos a pensar como que vai, como que faz tal. Como que eu faço para chegar? Como é que faz para chegar, não ter peso Sim. da garrafa, aquela Sim. coisa toda. E aí surgiram, né, algumas ideias e começamos então a desenvolver do zero o Vintintim. Fiz 7 anos agora de investimento, Olha só. do zero até chegar a primeira comercialização em dezembro de 24. Quer dizer, uma trajetória, temos 2 anos de comércio com 7 anos de investimento puro. Então, assim, bastante sofrimento que apareceu também na dor de querer tomar uma bebida Olha só, gente. na praia, né? Muito Legal. legal. Cria-se uma necessidade, como é que a gente vai pôr em prática, Exatamente, né? Então a exatamente. gente tem que ter algumas estratégias. E a partir daí começou 7 anos de 7 trajetória. anos de trajetória para desenvolver o primeiro desenho da taça, depois da taça desenvolver o molde, do molde a máquina de envase, linha de produção, quer dizer, ficou pronto em 22, depois eu vou contar toda a história, mas agora a introdução, Sim. para não tomar todo o tempo de vocês. Imagina. Mas estamos aqui a dor para chegar aqui nasce numa dor, nasce numa necessidade, na facilidade, que é tudo que a gente entrega, né? E aí buscar facilitar o dia a dia, que é o que todo mundo, o que ninguém tem mais que ninguém aqui é tempo, né? Sim. E o que a gente promove é a gente tem que facilidade. otimizar, né? A gente tem que otimizar o tempo e trazer qualidade para o nosso produto, né? Exatamente. E identificar Que é a o mais necessidade, né? Entender o que é necessário para o público que a gente está atuando. A gente está à frente aqui com 3 segmentos totalmente distintos, diferentes, legal, né? para que a gente possa explorar bastante aí o conteúdo dessas 3 empresas, desses 3 associados. Mas vamos aí falar um pouquinho dos diferenciais, a partir do momento que vocês montarem as suas empresas, que vocês já são atuantes, qual que é o diferencial de atuação de cada uma das empresas de vocês? A gente quer entender aí como que vocês atuam face às adversidades muitas vezes e sendo uma empresa de qualidade dentro do seu segmento. Fala pra gente, começa por você, por favor, Karina. Assim como a Ana Paula falou, o Henrique, quando a gente viu esse gap do mercado, Sim. né? Então, nós começamos a parte de lançamento. Então, eu pegava ali o conhecimento da Fabiana e colocava ali no digital. Só que aí tinha hora que a Fabiana não tinha casa arrumada para eu fazer esse lançamento. Sim. Então, ela não tinha as postagens, não tinha a questão do tráfego pago. Então, foi vindo. Quando a gente fala do nosso diferencial, já começou dali. Então, hoje a gente tem uma metodologia por trás da LCTS. Conta um pouquinho a respeito dessa sua metodologia. Hoje a gente faz, o L é de levantamento estratégico, o C, a gente faz as consultas no mercado, a parte do T é o tráfego orgânico junto com o tráfego pago, e a parte do S é a parte da sustentabilidade e depois escalar. Depois que você chegou no patamar, você vai para um outro. Hoje a gente identifica cada cenário. A gente não fica assim, eu não vendo social media, gestão de tráfego pago, Google Meu Negócio. Diferente. É diferente.
Hoje eu pego o que a Fabiana precisa. Se a Fabiana hoje... Ai, Karina, eu quero tráfego pago, que é o que todo mundo pede pra gente. Mas se por acaso não está no momento, eu não vou vender tráfego pago para você. Eu faço uma consultoria. Exatamente, você identifica isso naquele momento que o cliente ele te procura. Sim. Você vai identificar a necessidade eminente dela, do cliente, para depois identificar se ele precisa aí de um diferencial, não só simplesmente o tráfego pago. Exatamente. Então eu preciso, às vezes, porque senão não adianta eu ligar um tráfego pago, se por acaso a Fabiana depois não vai conseguir atender a demanda, se por acaso não tem estoque, vamos começar o tráfego pago. Ótimo. E vamos atender como? Vamos atender como? Aí apareceu a demanda, e aí vamos atender como? Temos a logística, temos a produção, né? Tem todo exatamente. E o outro processo. E o outro diferencial nosso é que a gente não estuda só marketing, a gente estuda negócio. Então a gente faz, porque quando a gente fala do digital, a gente entra numa bolha, né? Então a gente sai dessa bolha, a gente estuda o negócio. Hoje a gente entende um pouco do financeiro, do comercial, da produção, do script desse atendimento. Tem um comercial, vai precisar automatizar com a gente esse atendimento do tráfego pago, a parte das postagens. A rede principal é o Instagram mesmo, ou a gente pode partir para o LinkedIn? Esse seu planejamento é feito já na hora que você já tem o contato com o cliente, ele já identificou a necessidade, ok. Você faz esse planejamento, apresenta a proposta para ele, para vocês prosseguirem. É isso. É antes de fechar. Ele precisa deixar bem claro. Ele vem com uma demanda, a gente faz uma pesquisa de mercado e a gente já apresenta a estratégia para ele. Fala assim, olha, é por aqui que a gente pode começar. E a gente dá algumas opções. Olha só que interessante, né? É importante ter esse direcionamento, né? Porque muitas vezes as empresas chegam com uma ideia e você vai simplesmente falar assim, não é bem isso. Não é bem isso. Ou não é essa rede. Você precisa começar com outra rede. Seguir outro caminho. Vamos olhar o Google, vamos olhar o LinkedIn, talvez. Aí depende muito do segmento de atuação? Depende muito do segmento. Depende muito onde que está o público final. Onde que tá o público da Ana Paula? Onde que estão esses pais? E você consegue fazer esse direcionamento? Consigo fazer esse direcionamento. Nós estudamos diariamente para isso, tanto a parte do marketing, inteligência artificial, automações. Olha aí, eu acho que é capaz de acabar de fechar negócio aqui nessa mesa hoje, hein? Olha, interessante isso, interessante. Muito interessante, porque é muito importante a gente ter um direcionamento, né? Sim. Saber para onde a gente vai seguir. É né? isso. A gente sabe que a gente precisa, mas e como a gente vai chegar lá? Como a gente vai chegar? Como a gente vai atingir o resultado, né, que nós esperamos, que é importante pra gente? Isso é muito, muito, muito importante. Ana, fala um pouquinho pra mim dos diferenciais da Kids. Eu sei que você já iniciou aí com as crianças, tudo direitinho, mas eu queria entender um pouquinho desse seu trabalho, como é que foi pra você. Eu trabalhei num berçário em São Paulo, eu sou de São Paulo. Sim. E quando eu vim para Guarulhos, eu trouxe um pouquinho do que nós tínhamos lá. Da sua nossa expertise. Organização, exatamente. Sim. Então, nós fomos um dos nossos diferenciais, né? Além do acolhimento da família. Porque a necessidade da mãe hoje que trabalha é encontrar um local seguro para deixar o seu bebê. É a preocupação, né? É a grande preocupação. Sim, então, a gente sim. precisa acolher essa criança, essa família. Então, eu costumo dizer que eu não vou receber só o bebê. Eu vou receber a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, a titia. Essa segurança, você tem que ser muito transparente nessa segurança. E aí, para isso, nós temos câmeras até o final da educação infantil. Câmeras abertas aos pais. Então, real time, eles conseguem monitorar. Exatamente. No momento da matrícula, o pai e a mãe recebem um login e uma senha. E eles têm acesso a todas as câmeras que a gente tem na escola. Menos o fraudário, que é de segurança das crianças. Sim. Né? Mas a sala onde eles frequentam, o solário onde eles vão tomar o sol, a outra sala onde eles vão fazer já é uma segurança muito grande para os então, pais, né? Então, os pais conseguem acompanhar o dia da criança. Sim. A gente tem um aplicativo também que vai mandando mensagens no momento que acontece. Foi feita uma troca das crianças, a tia lança num celular da escola, a mãe recebe a notificação no mesmo momento. Então, a mãe consegue acompanhar o dia da criança ao longo do seu dia. A nossa alimentação é uma alimentação saudável. Nutricionista. Sim. A nutricionista é lei.
Mas nós não servimos nada com adição de açúcar para as crianças até os 3 anos. Nós somos bem rigorosas quanto a isso. Importante. Recebemos agora, esse mês, né, nesse início de ano, um bebê com intolerância a glúten. Olha só. Lactose tem, mas A glúten. Então você tem que ter todo um cuidado no que você vai servir nos lanches, né? O pão, Isso é tanto o detalhe, macarrão. né? Tanto detalhe, Fizemos né? uma revolução aí no cardápio, com crepioca, com outras Olha coisas, só. para poder atender a necessidade dessa criança. Então também é um diferencial nosso. Claro, né? claro. O horário sem dúvida. flexível. Então, nós entendemos que a gente tem que atender a necessidade da família. Então, no momento da matrícula, a família define qual é o horário daquela criança. Eu não tenho horário de entrada e horário de saída na escola. Você precisa do horário das 11 às 19, a gente fecha nesse horário. Você precisa do horário das 8 às 18, entender a a gente necessidade, fecha no seu né? horário. Muito legal. Exatamente. Dos pais, isso é um Então, diferencial muito dentro grande. do período sim, que a escola claro. funciona das 6h30 da manhã, que a gente abre às 6h30, até às 19h, a família escolhe 6h30. qual é o melhor horário para que a criança frequente. Então, no momento da matrícula, aquele vai ser o horário daquela criança. Então, a gente faz dessa forma. Então ele consegue ter aí uma possibilidade de modificar, de customizar o horário dele Sim. durante aquele período das 6h30 às 19h. Então não necessariamente ele precise cumprir aquela carga horária. Eu não tenho horário de entrada e horário de saída da escola. Olha que entendi. legal. Horário Legal, de né? entrada e horário de saída de cada Interessante. criança. Isso é muito interessante, né? Porque tem muitas Parece muitas escolas que é confuso, regra, né? Parece confuso, mas eu me organizo. Mas vocês, com as é isso que minhas eu ia falar, planilhas. vocês conseguem se Eu tenho as minhas organizar. planilhas, os meus controles, eu tenho tudo As organizadinho. colaboradoras que te auxiliam também. Maravilhosas. Tem que Que ter legal. olha só, tem que ter uma equipe muito, né, É. muito coesa, né, uma equipe que esteja de acordo com a proposta pedagógica e da própria instituição, né? Sim, Nossa, muito interessante, viu? Muito interessante. Quero conhecer a sua escola. claro. Espero todos vocês. Mas vamos lá, agora falar um pouquinho com o Henrique. Henrique, 7 anos aí, à frente da Vintintim. Conta pra gente aí do seu diferencial frente à Vintintim, nesses 7 anos, o que você pode contar pra gente? Claro que vocês, nesses 7 anos, vocês conseguiram aí uma logística, conseguiram aí novos clientes, mas e aí hoje, para vocês se manterem, o que chama atenção para que o cliente ele fale assim, não, eu quero conhecer, eu quero experimentar o vinho da Vintintim? Legal. Nós começamos aí, né, como eu falei, com vinho, especificamente com vinho. E um vinho numa pegada mais parruda, um vinho mais encorpado, o vinho como se bebe tradicionalmente, vinho seco, vinho com corpo. E sabe? aos pouquinhos foi mudando um pouquinho. Fomos obrigados, com pesquisa porque é de muito mercado, peculiar, né? com avaliando o que acontecia no Sim, mercado, sim. né, com esses 2 anos e meio entregando taças, foram mais de 60 mil taças distribuídas gratuitamente nos eventos, para que as pessoas, para que a gente olhasse o consumidor com a impressão, né, o impacto de pegar uma taça, de abrir uma taça, pôr na boca. E a gente tem muito preconceito, né, é muito mal falado, né, quando você sai e inventa uma coisa nova que não existe, que você tenta inovar num mercado tão... Restrito. Eu vou chamar de burocrático, mas é o meu modo de falar, mas é muito ritual o vinho, né? Muito glamour. Quando você fala em vinho, já pensa primeiro no vinho tinto, depois no vinho caro, uma bebida cara. Então tudo isso afasta o consumidor. Entendi. E o pessoal me ligava, Henrique, eu sei, porque a gente tem o e-commerce de vinho tradicional de garrafa. Eu adoro vinho, mas eu não sei beber. Falei, poxa, abre a garrafa, põe no copo e bebe. Mas eu não sei rodar taça, eu não sei cheirar. Então tudo isso afasta o consumidor. E aí com essa... Afasta, é muito é bonito, exatamente. mas afasta. Né? Isso não acontece com cerveja, com cachaça, com uísque. E aí o pessoal, a gente começou com vinho seco e aí a gente percebia que o tomador de vinho, eu não vou tomar vinho numa taça de plástico. E quem não tomava vinho, abria e tomava, não, esse vinho é muito forte. Tem um pouco de glamour, né? Tem glamour. Então foram 2 anos e meio para quebrar esse paradigma, para começar a aparecer. E aí nós percebemos que hoje o mercado brasileiro é tomador de vinho doce, não é tomador Então de vinho. você conseguiu identificar isso Conseguimos durante essa identificar, trajetória? exatamente. Então você teve que se adequar Ao mercado. ao mercado. Então, E ao público também, né, Henrique? E o- Porque aí você sim. atingiu outro público, né? outro público.
A gente hoje, o que é legal hoje? A gente consegue atender o tomador, aquele cara tradicional que toma vinho, nós não temos nenhuma intenção de concorrer com a garrafa. Não vou para restaurante, o cara senta ali com o tempo, vai tomar o seu vinho com o tempo, vai harmonizar, é gostoso. É outro mercado. Nosso negócio é conveniência, praticidade. É ir para onde a garrafa não pode ir. Na praia, no evento, no churrasco, enfim. Por quê? Primeiro que, depois que a gente quebra o preconceito, aquele que toma vinho, que está acostumado, põe o vinho na boca e vê, o vinho é bom. Não é vinho de mesa, é vinho fino. É vinho que se encontra nas garrafas de boas vinícolas hoje no Brasil. Então são vinhos bons. Sim. Com a descoberta, né, hoje 70% do mercado é tomador de vinho doce. Eu também faço parte desse é o mercado. E a gente partiu, então, tínhamos a linha de vinho seco, montamos a linha de vinho suave. Depois, com o entendimento de que o doce é o paladar brasileiro, montamos o coquetel de vinho, que é o vinho com fruta, e depois os drinks de gin. Então isso a gente baixou a régua, ampliou o atendimento de mercado, e aí a gente percebe que hoje o nosso coquetel de pêssego, de vinho com pêssego, é o que mais vende. E é docinho. Então assim, a gente foi se adaptando. Você conseguiu identificar o paladar do consumidor. E o que é legal, né? O nosso produto, vou pegar aqui a nossa tacinha. Olha aqui, só. Aí, o nosso produto, deixa eu mostrar aqui. Mas você comercializa dessa forma? Desse jeitinho. Aqui, essa capinha aqui, ela é só para proteger, porque isso aqui joga no gelo, no cooler, no carrinho, rasga. Então essa capinha você tira ela aqui, ó, não tem problema nenhum tirar, ela está totalmente lacrada, verdade, né? Sim. É que nem um copo d'água. Essa taça foi desenvolvida por nós. Ele é tamanho padrão assim? É assim que você comercializa? Sempre assim, desse jeitinho. É essa única taça que a gente quer que ela seja identificada como aquela garrafa da Coca-Cola, aquela KS, que mesmo sem rótulo você sabe que ela... Sim. A nossa taça não tem igual. Essa taça é patenteada, foi desenhada por nós, ela tem um formatinho ali, parecido ali, me lembra aquele retrô da Dini Eugênio, não é da época de vocês aí. Mas o que acontece? O mais legal de tudo, primeiro, a taça, o que eles falam de forma pejorativa, não é plástico, é um material atóxico, é um poliestileno cristal, material caro, atóxico, não reage com a bebida. Olha só, já é um diferencial. Já é um diferencial. O selo, ele tem um verniz selante aqui, que ele não tem, e também é atóxico, não entra em reação com a bebida. Então é um outro, tem muita tecnologia, tem tecnologia dentro, tem tecnologia do lado de fora. Nós temos produção de 1.500 taças por hora. Então assim, tem muita qualidade aqui. O produto, os vinhos são de qualidade, os drinks são de qualidade. Isso é o mais importante. Não adianta também você ter tudo bonito, chegou no lugar, vai tomar o vinho, não. Então o produto em si, ele tem qualidade. Ele atende todos os paladares. Todos os paladares. O seco, o doce, o tinto. Exatamente. Então nós temos branco, rosé e tinto seco, vinho. Branco, rosé e tinto suave, também no vinho. Aí nós temos o coquetel de pêssego, que é vinho com pêssego. Coquetel de abacaxi, vinho com abacaxi. Aí nós temos o gin morango ice, gin melancia e gin tropical. São frutas tropicais. E também tem o que é o gin tônica, que a gente chama de limão tônico, né? É um nome nosso, que é o famoso gin tônica ali. E o mais gostoso, o que eu acho mais legal de tudo, nós estamos aqui sentados em 4 pessoas agora. Sim. Vamos tomar uma bebida, seja um vinho, vamos tomar alguma bebida. Tirando a cerveja, que é democrático, vamos tomar um vinho? Vamos. Ah, não. Então a Fabiana quer um vinho tinto suave, como ela falou, né? A Ana Paula quer um vinho branco. A Karina quer um vinho rosé. E eu quero tomar um rosé seco. Cada um toma o seu sem abrir uma garrafa. É isso. Olha que maravilha. Isso é legal. Então, assim, a gente pode fazer, a gente toma o que a gente quer tomar, ninguém abrir, nós não íamos abrir 4 garrafas de vinho aqui na mesa. É que dizem, não tem essa demanda. Eu não sei se você já escutou, claro, você deve ter escutado vocês também, que o verdadeiro apreciador do vinho é o seco, né? Eles dizem que, né, o apreciador realmente gosta do vinho seco. É 5% do mercado. É 5% do mercado toma vinho fino, né? O restante toma vinho de mesa e o suave está aí na casa de 75%, 80%. Eu tô nesse vinho de mesa, tô nesse 85%. E não adianta. Eu não gosto de vinho seco, gente. E não adianta. E o vinho, só falando do vinho, não existe vinho bom. Existe o vinho que você gosta. O melhor vinho que existe é o vinho que a gente gosta. E por isso que a gente precisa ter o quê? Opção. Opção, é isso mesmo. E aí nós temos a opção. Cada um toma o seu vinho sem abrir uma garrafa. E outra, mais legal ainda, tá? Eu vou sentar aqui, eu gostaria de experimentar 3 vinhos. Eu quero um branco,
eu quero um branco suave e um seco. E eu quero tomar um rosé e depois, se eu quiser, talvez eu tome um tinto. Você pode tomar. Ao final da história, você tomou uma garrafa e experimentou vários vinhos. Então a gente tem a democratização do vinho e com a saída Hoje, qual que é a sua área de abrangência? Hoje nós estamos no Brasil inteiro. Nosso modelo de negócio é licenciamento. Licenciamento é parecido com uma franquia, muito mais leve de trabalhar. A gente trabalha 4 mãos com o nosso licenciado. Então nós temos hoje Norte, Norte e Sul, em Rio Grande do Sul, Paraná, Norte e Nordeste, tem Belém, Piauí, Bahia, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais. Existe um mínimo para solicitar ou fazer o pedido? Nós não vendemos, por incrível que pareça, nós não vendemos o produto. Quem vende é nosso licenciado. Então, cada região você trata direto com o licenciado. Então, depende da atuação de cada licenciado. Me liga, aí, se alguém me ligar, eu falo, você está onde? Eu estou na Bahia. A gente passa lá para o nosso licenciado da Bahia, os licenciados, mais perto. O e-commerce é a mesma coisa, e aí ele vai lá e compra, e o preço é um preço padrão no Brasil inteiro. É isso que eu ia perguntar, se existe diferenciação em valores. Hoje eu vou de cruzeiro da taça no ponto de venda, né? Eu digo lá na praia hoje, o carrinho rodando lá, é R$25. É mais barato que um sorvete. O sorvete eu estava aqui no Guarujá esse ano, o sorvete o mais barato, 25. Tinha um sorvete de 32. Uma caipirinha com aquele gelo, R$38. Nossa, o bicara de gelo é ótimo, que é só gelo, né? E é uma cachaça, assim, sabe-se lá como, né? Aqui, outro diferencial importante, né? Nós temos o número do mapa, nossa empresa é registrada pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão regulador. Sim. Nossa taça tem o número do mapa, porque, falando aí recentemente, nosso problema do metanol, né? Sim. Então nós somos fiscalizados o tempo todo, a taça é lacrada. Isso afetou vocês de alguma forma? De forma positiva, porque os nossos concorrentes no ponto, nos eventos, nas ruas de gastronômicos, culturais, eram os informais, que vendiam de qualquer jeito. Aí eles, e o povo parou, né? O consumidor começou a ficar um pouco mais esperto com isso, com mais preocupação, e acabou afetando positivamente. No primeiro momento ela afetou todo mundo, mas no segundo momento a gente começou a ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Muito Olha legal. Só, mas é muito interessante aí a sua atuação junto ao público, né? Mesmo porque você atua em nível nacional. Exatamente. Extremamente importante. Vamos falar agora um pouquinho do desafio desses nossos 3 associados como empresários, começando aí com a Karina. Karina, conta pra gente, durante essa sua trajetória, desde que você iniciou, o que você pode citar pra gente? Qual foi o maior desafio seu como empresária? Qual foi a maior dificuldade? Como que foi a sua superação em relação a algum tipo de dificuldade realmente que você tenha passado durante essa trajetória? Queremos entender um pouquinho. Nossa, é tanta, né? Mas o maior desafio é falar assim, poxa, esse eu consegui, eu busquei solução, foi difícil, mas eu fui, eu segui uma trajetória, eu consegui aí, mesmo face às adversidades. Eu acho que as dificuldades, elas vão vindo e elas vão mudando, né? Aqui, a Ana Paula até falou do problema na pandemia. Quando a minha empresa começou na pandemia, a gente estourou. Porque a parte da pandemia foi quando todo mundo começou a olhar para o digital. Você vê, teve alguns segmentos, né, que realmente conseguiram eu acredito que às vezes o maior desafio que a gente está passando, eu acho que eu posso falar que é o atual. Que é quando as pessoas ainda acham que o primo que não é formado em marketing, tá tudo bem, nada contra primo, que ele pode fazer. E a inteligência artificial. Muitas empresas jogam lá no ChatGPT e acham que isso é o marketing. Então, eu acredito que a onda agora do desafio de agência de marketing ou do empreendedorismo está começando agora. Por quê? A gente sempre estuda marketing, isso é um fato. Sim. Só que agora, com a parte da inteligência artificial, as pessoas estão muito nessa ilusão. E tem muito guru por aí falando que é fácil. Acha que é só simplesmente jogar lá e já tem a solução. E aí não dá certo e essa pessoa se frustra. Aí chega esse cliente para mim todo machucado, que eu já tentei e que não deu certo. Então, quando a gente fala do desafio, eu acredito que o maior é o que está começando agora. Então, a parte de conscientização. Conscientização. Tem muita gente ainda atrasada e tem muito guru ganhando muito dinheiro e vendendo mentira. Então, essa parte da gente remar, né? Então, tem que ter muito cuidado. Muito, muito.
As pessoas fazem um curso e acham que já podem. As pessoas também, elas são muito imediatistas. Fez uma postagem hoje e já quer o resultado hoje, já quer o negócio hoje. E a gente sabe que não funciona dessa forma. Não, né? não funciona, não funciona. Não é de uma hora pra outra. Não, não é. Então, quando a gente fala do desafio, é esse momento atual tá... Então, assim, você fala da solução, mas você também fala pra ele qual é a realidade. Você mostra. Então, muitas vezes, você falou assim, pessoas que mascaram aí, de certa forma, né, a atuação, o trabalho, e vendem uma coisa que não é verdadeira. Exatamente. Então, o seu papel hoje, até como diferencial, é também demonstrar que não é bem assim. Que não é bem assim. Mesmo que ele não goste, ou vá contra o que ele acredita, mas é a sua posição, a sua atuação. E isso é um desafio, porque a partir do momento que a gente tem várias pessoas vendendo curso por 97 e ensinando a ganhar 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Então a gente fala assim, tudo bem, mas e o dinheiro no bolso? Quanto que está faturando? Quanto que foi o lucro? Sim. Então a gente tem que trabalhar, tem que fazer um conteúdo ainda educativo, trabalhar a consciência desse empresário, para depois, então, como ele está muito bombardeado de informação, a gente tem que conscientizar primeiro para depois colocar essa pessoa para dentro de casa. É um trabalho realmente que você faz desde o início, de conscientização, de demonstração, de estudo, de consultoria. Para que você consiga mostrar. É um desafio. É um desafio, mas assim como a gente já deu para perceber aqui, tanto com o Henrique quanto com a Ana Paula, sim, eu sou apaixonada pela área, sabe? Então isso é um desafio, mas fica mais leve porque a gente sabe, né? A gente gosta do que a gente faz, né? E se torna um desafio para você como profissional também, sim, né? Porque quando você consegue ter resultado daquilo que você se propôs a fazer, é gratificante para você. É gratificante. Não é verdade? Quando você faz algo que você consegue chegar e você faz o que você gosta, consegue chegar ao resultado proposto, é muito importante. É muito importante, é isso mesmo. Mas parabéns. Obrigada. Parabéns. É um trabalho árduo. Mas é isso aí, tem que ter seu diferencial mesmo com relação e enfrentar os desafios de cabeça erguida e encontrar soluções, né? Ana, fala pra gente, qual foi o seu maior desafio? Desde que você fundou, você montou o berçário, qual foi a sua dificuldade? Como que você lidou com isso para que você conseguisse aí passar por um tipo de necessidade pontual e hoje até tem na segunda unidade, né? Com todos esses diferenciais que você citou. Fala pra gente um pouquinho desse desafio e como você superou. Eu acho que o nosso maior desafio foi com a pandemia. Nós tínhamos aberto a escola, tudo lindo, tudo Você abriu na época da pandemia? Abrimos em outubro de 2019. Em janeiro de 2020 vieram as crianças. 2, 3 meses depois, março, a gente fechou com a pandemia. Então, as mães, por mais que a gente mandasse uma sugestão de atividade, fizesse vídeo, entregamos na casa das pessoas, lembrancinha de Páscoa, lembrancinha de Dia das Mães, mas você não tem o cliente ali pagando, porque a necessidade deles era que alguém cuidasse das crianças. E eles tiveram que fazer isso. E eles tiveram que fazer isso. Mesmo quem estava trabalhando no home office tinha que cuidar da sua criança, né? Então, foi quando a gente remodelou algumas coisas e conseguimos segurar, na época, as dívidas que a gente tinha. Isso foi mais difícil de administrar também, né? Foi. Muito complicado. Porque a gente sabe que vários segmentos de atuação nessa época fecharam. Muitas escolas fecharam. E aí nós recebemos as crianças em 2021. A gente conseguiu reabrir em 2021, fomos criando novos clientes, novos funcionários. Eu tenho funcionário desde a época de 2020, que se afastaram com a pandemia e retornaram depois conosco. Eu tenho funcionários desde aquela época. Hoje a nossa grande dificuldade na escola é o momento financeiro do país, né? Porque a gente fecha um contrato, impactando, não tem jeito. A gente fecha um contrato anual com as famílias, a mensalidade é anual, né? A gente não pode ter reajuste todo mês, mas o preço das coisas variam todo mês. Sim. Então, é a alimentação que a gente fornece e a gente vai tendo que pagar os fornecedores de açougue, de hortifruti, né? Tem que provisionar tudo. Exatamente. Então, às vezes, a gente acaba absorvendo esses aumentos, então a gente precisa administrar todas essas questões. Até para que vocês consigam se manter atuantes, né? Exatamente.
E a gente sabe que a realidade do país realmente é complicada muitas vezes, né? E você conseguir se manter realmente é um desafio muito grande. Parabéns, viu? Obrigada. Você já está com quantos anos? 6 anos. 6 anos. Então, durante a pandemia, que foi que você sentiu essa maior dificuldade? Isso. Embora você continue administrando, até pela situação pontual hoje do país. Mas essa pandemia acabou que você passou por essa dificuldade e superou. Superamos, graças a Deus. Que bênção, né? Que bom. Muito parabéns aí pelo seu trabalho. Estamos aí junto às crescendo, a gente crianças. percebeu que a unidade do berçário estava ficando pequena para a educação infantil, né? Eles precisavam de mais espaço. E aí a gente abriu a segunda unidade, Olha aí. que é a Chácara Kids Prime. Que Aí lá legal. já tem uma proposta diferente. Quantos alunos hoje você tem? Nós estamos em torno de 60. Olha só. E aí na Dos Chácara pequenininhos. dos pequenininhos tem 25, mais ou menos. Tem Bastante, tem é. bastante. E na Chácara a gente tem uma proposta diferenciada, né? No centro de Guarulhos a gente tem um espaço com terra, com galinha, com árvores frutíferas. Tem, com olha horta. só. Você não imagina. Tem uma fazendinha? É por isso que a gente chama de chácara, né? Que Então, bonitinho. as crianças da educação infantil vão para lá. Então, o que tem aí Aprendem a mexer. na né? lista de material para eles, né? Galocha, capa de chuva. Porque eles Imagina adoram aqueles esse- pequenininhos, Exatamente. gente. Então tá uma garoinha, tá uma chuvinha fraca, põe a galocha, põe a capa de chuva, vai dar comida para as galinhas, Ah, que legal. vai lá pegar o Uma ovinho proposta de tão... Sensacional. É Uma proposta diferente, né? Então a criança que está dentro do apartamento, né, 99% dos nossos alunos dentro de apartamento tem um espaço ali para brincar. Tem um espaço bem legal, uma proposta pedagógica bem participativa, com projetos, com para nós as brincadeiras são muito importantes. Então a gente Sim. não tem TV, a gente não tem tela na escola. Eles não têm acesso a isso. Ai, isso Eles é têm ótimo. muito livro à vontade, para manusear, para ler. Eles leem para os próprios amigos, eles leem para os bichinhos de pelúcia em casa, que os papais Legal. vêm contar, né? E a questão de música, de dançar, e as brincadeiras que a gente proporciona. Tanto o brincar livre, que para a gente é importante, montar uma proposta, deixar as crianças brincarem livremente naquele espaço, seja uma experimentação, seja um brincar heurístico, e o brincar dirigido, que a gente chama, que é a queimada, o pega-pega, o corre-cutia. Até qual a idade? 6 anos. 6 anos. E eles saem de lá sabendo brincar de escravos de Jó, Que corre-cutia. bonitinho. Ai, que legal. Que é o que a gente brincava na rua, né? Eu É. brincava na rua. E eles não têm hoje, né? Não tem essa geração, oportunidade. eles não têm mais, né? E alguns não têm nem convívio de primos ou de crianças próximas para jogar um jogo da memória, para jogar um dominó. E onde eles têm esse espaço é dentro da escola. Exatamente. Olha com só os que amigos da interessante. escola. Muito interessante, muito legal a sua proposta, viu? Muito interessante mesmo. Nós temos aí muitas pessoas que às vezes pedem indicação, e eu tenho certeza que a Kids Prime, né? Kids Prime está aí em ascensão e vamos estar indicando, tá bom? Vamos conhecer Sensacional seu a chácara, né? espaço. Sensacional. Gostei da É. proposta, gostei mesmo, Vamos lá gostei. conhecer. Vamos lá. Você sabe que quando você falou a primeira coisa, eu lembrei da minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos. Ah, eu também. 11 anos também? E aí eu lembro, a minha Letícia, eu lembro que a primeira vez que ela foi para a escola, quando você começou a falar, eu falei assim, gente, a Ana Paula acaba com a ansiedade dos pais. Porque no primeiro dia da Letícia, era minha mãe e o meu marido ligando para a escola. Tá tudo bem? Tá tudo... Eu não tinha nem vaga, sabe? Se eu ligar vai ficar chato, né? Mas se tivesse a câmera... Tá vendo? E as- Eu também não tinha. E as mães mandam WhatsApp também, né? Elas mandam WhatsApp, tá tudo bem, tá dormindo? Eu não tô vendo na câmera. Ah, só um minutinho, mamãe. Ah, tá trocando a fraldinha, ah, tá tomando banho, Ai, né? legal. Ele já sai banhado da escola. As crianças que ficam conosco no período de 10 e 12 horas tomam banho na escola. As crianças que ficam conosco 4, 6 e 8 horas, aí eu peço para deixar uma toalha na bolsa, né, numa eventualidade. Às vezes, né, Suja, né? precisa Sim, pôr sim, na sim, banheira para sim. dar uma lavadinha na hora da troca. Nossa, Então a gente pega essa toalha. Que interessante. De 60 crianças. Isso.
Parabéns! Olha, porque a gente eu tenho só 2, já dá trabalho. Eu gosto de bastante. Nossa! Mas que você consiga aí aumentar ainda mais o seu número e ter a oportunidade, talvez, aí de ter mais uma unidade. Obrigada. Sucesso para você, viu? Obrigada. Parabéns! E agora a gente vai falar, conhecer um pouquinho mais aí dos desafios nesses 7 anos de trajetória. Sim. Você falou pra gente, né, que você teve que se adequar, identificar a necessidade de mercado. E durante esse período, qual foi o que você considera que tenha sido o maior desafio? Talvez seja o que você citou anteriormente, também vá de acordo com o que você citou em relação a entender o mercado. Mas qual foi a dificuldade que você teve uma superação? Eu acho que o primeiro desafio, como falou a Karina, Ana Paula, né, a primeira coisa é empreender. Essa palavra desafio a gente são não nasce sinônimos. sabendo, né? Que a gente pensa, né, eu tenho que fazer um plano, eu tenho que fazer um planejamento. Enquanto a gente se preocupa muito com planejamento, alguém já partiu. Então a gente tem que estar sempre esperto. Você tem que ter alguma coisa na cabeça, mas tem que fazer. E fazer como ninguém sabe, né? Fazer no momento em que ninguém sabe como fazer. Então acho que o nosso desafio, aliás, só um pouquinho antes. Ana Paula, vou mandar meus 3 filhos lá para a sua escola. Um tem 26, outro tem 30, outro 34. Aí você põe eles na chácara, porque eles nunca viram galinha. Eu recebo os netos. Já está aí, ó, já tem um planejamento. Lucas, Caio e Guilherme, 3 moleques. E a moleque, tudo marmanjo, né? Mas enfim. A gente não cresce. Não cresce. O desafio, o principal desafio, então, como eu falei, é o seguinte: a gente, primeiro, empreender, sem saber como, porque não tinha fórmula, né? É um produto que não, imagina um produto que não existe. Imagina você mexer no mercado de glamour, um mercado sofisticado, e falar assim, mercado sofisticado. Eu não poderia citar um mercado restrito? De certa forma restrito? É restrito, sim, pode se colocar dessa forma, porque é um mercado onde as pessoas... Hoje existem empresas vendendo, falando do vinho, existem empresas vendendo vinho hoje acessível, vinho bom, mas mesmo assim, bom, acessível, ainda é um produto com valor agregado alto. Então, é um mercado restrito. Sim. Né? Quando você vai no mercado, hoje quando você fala de mercado, a pessoa começa a fazer conta no que vai colocar no carrinho. Sim. É o ovo, é a carne, tudo barato, né? Carne barata, ovo barato, leite barato, né? Café barato. Então assim, o supérfluo, tanto é que o nosso produto é muito taxado, porque é considerado um produto supérfluo e como qualquer bebida. Então é um produto do mercado restrito. Então imagina você entrar no mercado com dificuldade tributária, valor agregado alto, e ainda entrar no mercado de glamour, vamos dizer assim, de sofisticação, e falar assim, eu não quero sofisticação. Eu quero um produto bom, como que atenda a necessidade, mas que tenha uma facilidade. Eu costumo dizer com o time... Esteja presente ali no momento que ele quer... Aonde ele quiser. Acessível. Conveniente. Porque o que acontece? Você está num salão, numa festa, num evento, você não vai parar de ver... Salão do automóvel, por exemplo. A gente esteve lá com os carrinhos passeando no salão do automóvel, vendendo drinks e vinhos agora recentemente. E como é que foi? Foi muito bom. Muito bom. Então, assim, o que acontece? Você não vai parar, ou você pega uma cerveja e sai andando, você não vai sentar, abrir um vinho, pôr uma garrafa, taça. Né? É bem diferente. Aquele que não toma cerveja, não tem opção. Eu não tomo. Não tem opção. Não tem opção. Quer dizer, não tinha, desculpa. Não tinha. Eu ia falar isso agora. Não tinha. Agora tem Passado. Então, aquele que não toma cerveja não tinha opção. Não tinha. Agora você pode parar no carrinho, tira o lacre e vai tomando sua tacinha, andando para lá e para cá, vendo o seu evento, não perde tempo, nada disso. Uma coisa legal. Então, o primeiro desafio é entrar nesse mercado, é desenvolver um negócio que não existe, dentro do mercado de valor agregado alto, e ainda cutucar uma ferida do mercado de glamour ali, quebrar esse paradigma de o pessoal achar que porque está na tacinha de plástico, que é tão pejorativo falar assim, mas porque está nessa taça eu não vou beber. Até a gente colocar esse vinho na boca desse consumidor e ele entender que o produto é bom. Isso é o primeiro ponto. Daí para frente, aí a coisa começou, porque já começa a assimilar, bom, é prático e é bom. Quando você tem prático e bom e fácil em qualquer lugar, você tem um valor agregado, um entendimento de valor. Ele é prático, ele é bom e eu tomo onde eu quiser. Então você já perdeu aquele negócio, o preço está alto. Não, ele tem valor, porque eu vou tomar onde eu não conseguiria tomar outra coisa. Então isso talvez tenha sido, porque eu falo talvez porque você sai do zero hoje no Brasil, uma empresa nova, com capital próprio, sem BNDES não existe para nós. Não existe, né? Banco do Brasil não existe para nós.
Então, assim, a gente tem que sair ralando com caixa própria. Você é sempre, lógico, se for olhar hoje o nosso investimento e retorno, nós estamos longe ainda, porque é muito investimento. Imagina que nós montamos uma fábrica. E não existia tecnologia e equipamento, nós desenvolvemos tudo isso. Sim. Então, isso é uma dificuldade violenta. Eu imagino. Até conseguir quebrar o paradigma do consumidor e falar, abre o lacre, perde o preconceito. Esse é uma Você tem inadimplência? Infelizmente, ainda temos uma inadimplência bacana. E como é que vocês trabalham para prever isso, para tentar auxiliar de alguma forma? Como aconteceu com a gente na pandemia? Oi? Vocês fazem algum tipo de análise? Passa toda a análise. Normalmente a gente faz avaliação criteriosa, mas como aconteceu na própria pandemia, a gente tinha lá o nosso principal mercado eram restaurantes. A gente trabalhou a vida inteira com restaurante. Ele não tem dinheiro para pagar, ele é um pagador ruim? Não. Como é que ele vai pagar? Como que se paga, né? Então, teve que ter um pouco de bom senso e entender o que está acontecendo. E os clientes... No momento, né? Hoje também. Hoje o mercado, né? Todo mundo sabe, como a Ana Paula falou aí, todo mundo sabe, né? Nós estamos num momento de com todas essas bets aí, jogo para todo lado. Nossa. E desvio para cá, desvio para lá de atenção. Isso, infelizmente, cara, tá? O cara joga R$200 ali, ele, joguei só R$200, ele ganha 2 mil, ele ganha 10% da renda dele. Então, tem que ter, porque as bets não nos ouçam, né? Mas é um fator também de prejudicar o mercado. Claro. Além de tudo caro, né? O poder de compra, por uma inflação 4% ao ano, mas o poder de compra não é. Você pega uma sacolinha no mercado e acabou com o salário. Então, isso hoje é uma barreira nossa dos empreendedores a ser vencido. Né? Coitada da Karina com os gurus aí, que tem tanta gente inteligente, né? Você acha que pode fazer tudo e não... Exatamente. Eu acho que essa é a nossa principal dificuldade, né? Vencer essa barreira toda muito e grande, conseguir fazer com o nosso consumidor compre o nosso produto, né? Seja o serviço, o produto, o consumidor compra o nosso produto. E é legal isso que o Henrique falou, porque foi uma aula que ele deu aqui para nós, né? Porque você vê tanto tempo, eles estão investindo, eles ainda não chegaram no ponto, né? Eu falei aqui com o Henrique, até antes da gente começar, eu conheci a Vintintim, então eu estava num evento ali só de e-commerce, mas fez um sucesso. Olha aí, porque no nosso stand era o que tinha o Vintintim. Mas as pessoas já ficavam assim, já deu 18 horas? Porque tinha fila, porque todo mundo queria experimentar a novidade. E aí tava uma geladeira linda, nossa, foi um sucesso, além de ser uma delícia. A gente está sempre junto lá, sempre que eles estão nos eventos, a gente está junto. Muito interessante. Acredito, você falou assim que você está trabalhando em nível nacional, né? A parte de e-commerce é muito forte. Não, nosso principal negócio é licenciamento. Como nós temos licenciados, então, a gente fornece para o licenciado e o licenciado toma conta do seu estado. E aí você busca esses licenciados de que forma? Nós temos hoje uma interna, quase ali, né, Karina? Uma interna ali, depois a gente vai bater um papo. Lá, tá vendo? Mas nós temos ali uma ferramenta interna e temos uma agência mesmo, não digital, ela cuida do nosso Instagram, mas ela não faz a campanha. A campanha quem bola somos nós. E aí a gente tem lá uma busca, fazemos campanhas aí na rede social, etc., para buscar esses leads e traz, ali tem o pessoal que faz a primeira filtragem, etc., de capacitação, de ver o perfil do lead que chegou. E aí a gente analisa e aí concretiza a venda e o licenciado vem e começa a trabalhar com a gente. Hoje são quantos licenciados? Estamos em 30. 30 licenciados. Começamos no licenciamento final de 24, né? Então nós abrimos aí 24, 25, 5, aí fechamos aí com 20 e poucos até o final de 25, agora batemos aí 30 licenciados, tem mais 3 aí para entrar essa semana, então... Eu acho que agora muito que legal. Vocês se conheceram, agora vão fechar negócio, pelo menos vai acontecer uma proposta. Com certeza, acho que é super importante essa oportunidade da gente bater esse papo, né, de realizar esse podcast, para que vocês possam interagir entre vocês, não só o público que nos assiste, né, ter acesso a esse conteúdo, ter acesso à informação e buscar aí, né, outras opções, né, como o seu trabalho, a sua escola, o seu serviço, os seus diferenciais aqui, é importante. Tem que ser. Né? E qual a expectativa de vocês para esse ano? Para esse ano agora? O que vocês esperam para esse ano? Tem alguma ação direcionada? Alguma coisa que vocês estão pensando em fazer, alguma campanha? Como é que vocês esperam até
a gente passar agora, a gente já está em março, né? Passamos o Acabando, carnaval, março. tá indo. A gente ainda tem aí alguns meses para trabalhar. Qual a expectativa de vocês para até o final do ano? Para começar? Vamos seguir a ordem. Fiquem à vontade. Uma coisa eu vou falar, a Karina me falou um negócio interessante do grupo que ela participa aí, das mulheres, empreendedoras, etc. Nós temos, depois eu vou comentar, mas assim, acho que pelo menos assim é gostoso ver esse bate-papo legal. Eu já fiz podcast sem ter outros participantes, mas é bem bacana. Porque Eu acho. Aqui curte, São segmentos diferentes, exatamente. porém, todos têm a dificuldade, todos têm uma história, todos têm aí Exatamente. desafios, então é legal você compartilhar isso. Essa é a nossa proposta aqui Muito bom, hoje. muito bom. Então eu espero que a gente tenha conseguido estar E atendendo um isso para precisa vocês. do outro. Exatamente. E não nesse momento, às vezes talvez eu precise do seu serviço, Sim. mas talvez alguém chegue para mim e me pergunte, e aí a gente vai conseguir propagar cada vez mais, tanto no seu serviço, aí no seu produto, né? Eu acho que é isso que é importante. É isso. A gente conseguir. Mas e aí, fala pra gente com relação à expectativa agora para esse ano. O que você acha? Como que você acha que dá? Com relação à sua atuação mesmo. Aqui, para nós, além dessa parte do desafio que eu falei para vocês, é um desafio, mas do outro lado é uma oportunidade muito legal. Sim. Porque hoje quando eu falo de foco, o que a gente tem de ver do mercado é a parte das automações. Então, vamos supor, o Henrique falou, hoje eu tenho uma ferramenta que faz uma captação de lead e depois filtra. Hoje, quando a gente fala da nossa agência, um dos nossos carros-chefe, ele já é automação. Então, a pessoa ela não sabe se ela está sendo atendida pela Fabiana ou se ela está sendo atendida por uma inteligência artificial. Entendi. E isso é verdade. As pessoas, elas mandam um beijo para a nossa inteligência artificial, fala, fica com Deus, bom final de semana. Obrigado pelo rápido atendimento. Por quê? Mas Karina conversa assim com a minha GPT lá. Bom dia, tudo bem? Olha só! Porque as pessoas, elas querem respostas rápidas. Imediatas. Então, quando eu vou falar com a Kids Prime, se eu falo assim, eu tô vendo uma escola para minha filha. Se ela demorar 10 minutos para me responder, eu já tô vendo outra. Então, quando a gente fala do foco, da expectativa, é essa parte dessa automação, para agilidade. E para tirar o operacional, para as pessoas não terem que responder sempre a mesma coisa. Qual que é o horário? Quais são os diferenciais? Então, isso o nosso foco cada vez levar mais aumentar essa agilidade de automação. No atendimento. No atendimento. Automação no atendimento. E o tráfego pago. Hoje não adianta. Tem que investir. Quem não é visto é aquela frase que a gente já sabe. Não é lembrado. Né? E hoje a gente vê, até que eu falei a parte dos gurus e as outras coisas, hoje a gente vê, às vezes tem até algum produto ou serviço que nem é tão bom, mas como essa pessoa investe muito em tráfego pago, ela fica na cabeça das pessoas, né? Mesmo. Então Isso isso, é tráfego pago e essa parte dessa automação. Precisa ter. Legal. Ana, fala pra gente, qual a sua expectativa para esse ano ainda de 2026? A escola, ela é muito constante, né? Ela não tem uma rotina muito... Então, a gente está sempre em busca de algo mais. Por exemplo, terminou o carnaval, a gente já está pensando na Páscoa. A Páscoa já está toda pronta, organizada. Dia das Mães, festa julina. Sempre montando algo diferente para as crianças, né? O que a gente vai fazer de diferente na Semana da Criança? O que a gente vai fazer de diferente na hora do lanchinho? Então, a gente está sempre buscando novidades para eles. Além... se superar no que vocês hoje já atuam. Sim. A sua expectativa é cada vez se aprimorar. Exatamente. No atendimento Além e qualidade. Como eu falei, eu estou terminando a minha pós, né? Sim. Então agora eu já vou apresentar o TCC, enfim. Mas a formação das nossas funcionárias também. Então, essa semana tem um curso, em abril tem outro curso, então a gente propor para elas essa formação, esse aprimoramento da equipe. Legal, né? legal. Então elas precisam sempre estar aprendendo. Não conseguimos fazer um curso, vamos fazer um curso interno entre a gente. Vamos trazer alguém para fazer uma formação com as funcionárias. Então isso também é importante, a gente estar de olho na formação delas, no atendimento, em todo esse vai contexto. de encontro com a sua expectativa. Exatamente. Nas mídias sociais também,
para ter mais clientes, para ter mais alunos, Propagar pra o seu receber mais diferencial, famílias. claro, Exatamente. né, do seu trabalho. Importantíssimo. Depois conversa com a Ana. Pode. Com a Karina. Com a Karina. Mas vamos lá. E aí, Henrique, fala pra gente aí qual a sua expectativa ainda desse ano, além de investir, claro, você está falando em relação ao que vocês estão aumentando, enfim, identificando as necessidades, mas qual a sua expectativa? Talvez crescimento, aumentar aí o número de distribuidores, né, de dealers? Hoje, como o nosso negócio, né, a gente vende hoje uma licença que ela tem um custo-benefício muito bacana, Sim. né? É muito fácil de ter esse retorno para quem Eu está ia perguntar investindo. como é que ele faz para ele ser licenciador? Entre em contato, primeiro ele passa lá ele vai passar por uma análise nossa, né? Perfil, hoje não é, quando acontece hoje um licenciamento franqueado, normalmente pensa, bom, vou comprar um negócio que ele vai andar sozinho, Não é assim que funciona. a tacinha vai voar Não para é o assim que consumidor funciona, e o dinheiro né? vai voar para o meu bolso. Não é nada disso, nada é de graça. O licenciamento, a franquia, é um investimento numa empresa. Você está montando, você vai empreender, tem que ter dedicação. Então, isso é o primeiro ponto. Então, já com experiência, a gente faz essa análise, esse entendimento desse perfil, como que é essa pessoa, esse candidato que chegou. Então, depois Ele tem algum suporte com relação ao entendimento do produto? Total. Como é que você trabalha? A partir do momento que ele quer se tornar um licenciador, como é que você faz? Ele tem acesso a toda essa informação do conteúdo do produto, enfim. Tudo. Ele foi aprovado, aí depois que assinou o contrato, a primeira coisa que acontece é um treinamento. Sim. Então tem um treinamento, uma capacitação, que não é um único dia, isso acontece o tempo todo. A gente tem uma comunidade dos licenciados, faz acompanhamento, conta experiência para o outro e a gente vai se ajudando. Importante, né? Passa por tudo. A gente brinca que não vai sair de lá um sommelier, mas vai entender um pouquinho de cada coisa que ele vai vender. A gente aqui Isso já está entendendo um pouquinho. Então a gente fala de dificuldade, a gente fala de vantagem, de desvantagem, nem tudo é só vantagem, né? nem tudo são flores. Então a gente conta a verdade do produto, onde que ele vai apanhar, como que ele vai apanhar, que a empresa é nova, que precisa trabalhar. Então nós fazemos toda essa capacitação. Aí depois ele sai para o mercado. E mesmo assim a gente continua um acompanhamento constante. Sempre eu converso com eles, de vez em quando eu ligo para um, ligo para outro, faço reunião, então ele está sempre Até junto. Porque Tem se tem gente que um acompanha. lançamento, né, de um determinado, talvez um novo produto, um novo sabor, tudo isso precisa nova ser... campanha. Exatamente, eles precisam ter acesso a todas essas informações, então tem que estar sempre... Giannichini vai postar tomando vestidinho numa festa que ele está fazendo no Rio de Janeiro. Ai, que legal. Olha só, daqui a pouco a gente que vai brindar aqui. Já tirou uma foto para passar lá no camarim, aí nós vamos postar também, mas depois a gente deve fazer uma postagem até amanhã aí. E aí, isso tudo a gente está fazendo, essa campanha. Qual que é o nosso objetivo deste ano? Nosso planejamento, nosso plano, né? É de fechar o ano com perto de 100 licenciamentos, quer dizer, uma expansão bacana. A gente veio crescendo, se nós primeiro ano 30, então a gente deve, a gente quer ter agora uma exploração maior disso, aí sim, fortalecer, ganhar musculatura. Aumentar. E ano que vem, se Deus quiser, tentar chegar num azul aí, nesse caixa maluco, que é importante. Aí, contando com a ajuda da Karina. Aí agora vou contar com a ajuda da Karina ali, vou pôr meus filhos lá para ficar falando. É isso Esse aí. É o objetivo nosso. Então eu nem vou perguntar se vocês trabalhariam juntos. Já está claro que isso já vai acontecer. Gente, eu agradeço imensamente o tempo de vocês aqui hoje. Estamos indo aí para nossas considerações finais. Que bacana. Eu acredito que o intuito ele foi atingido. Quero vocês poderem ter acesso a esse bate-papo, a poder propagar aí a atuação de vocês, falar a respeito do trabalho e as pessoas terem acesso à informação, que é o mais importante, né? Então, eu acredito que a gente conseguiu, né? Legal. Com o nosso objetivo hoje aqui. E eu agradeço extremamente. Vamos lá agora para os canais de comunicação. As pessoas, elas precisam entender, saber com quem que elas vão falar, qual é o canal que elas vão poder acessar para ter acesso aos conteúdos, às informações de uma forma mais detalhada, mais específica. Karina, fala pra gente, como que as pessoas podem ter acesso às informações a respeito do seu trabalho, desse desenvolvimento que você faz, dessa consultoria? Acho extremamente importante. Vamos lá. Todos os canais, então, nas principais redes sociais, Agência LCTS, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok. Colocou lá Agência LCTS, vai encontrar a gente. E no link da nossa bio ali no Instagram, ele tem um raio-x da concorrência gratuito.
Então, se a pessoa entrar lá, preencher um formulário, vai receber um áudio ou ser chamado ali para uma reunião para mostrar como que está o concorrente, o que o concorrente está fazendo que talvez a sua empresa não esteja fazendo. É gratuito, só Olha, clicar e lá. tem algum telefone que você gostaria de citar? Posso Por deixar favor. o meu também. É o DDD 11, né? 99982-8027. Estão querendo aí ter acesso a essas informações junto à Karina, ao trabalho que ela realiza. Não deixem de acessar as redes e acessar também ela pelo telefone que ela acabou de citar. Boa sorte, sucesso para Obrigada. você, Karina. Vamos lá, Ana. Como que as pessoas podem ter acesso aí ao seu trabalho, a entender um pouquinho da proposta educacional da Kids Prime, por favor? Nós estamos no centro de Guarulhos, ali no Jardim Zaira. Sim. Berçário, a unidade do berçário, que recebe as crianças a partir de 4 meses até 3 anos de idade. E a Chácara Kids Prime, que é bem do ladinho, dos 3 aos 6 anos. A nossa rede social é @Escola Kids Prime. E o telefone de contato é o 2806-6877. Perfeito. As pessoas querendo ter acesso a agendar um horário para conhecer o espaço, conhecer a escola, através desse canal que você citou do Isso, telefone. Isso. Perfeito, Ana. Muito obrigada pela sua participação Obrigada e sucesso. Obrigada. Vamos lá, Henrique. Como que as pessoas podem ter Colou no acesso telefone aí aqui, eu não sei. a Vintintim, conhecer aí, entender um pouquinho aí sobre todos os Legal. todos os sabores, né? Todos os paladares, os né? Todos os paladares, paladares aqui. querem conhecer um pouquinho da proposta, como que elas fazem para ter Legal. acesso? Bom, se você gostou da história e quiser ser um licenciado, entre em contato com a gente, www.vintintim.com, vim de vinho, tintim, T-I-M de Maria, T-I-M de Maria, tintim de brindar. Então, vintintim.com, sem BR. Acho que não dá para esquecer. Se você quiser comprar o produto, então, lojavintintim.com. E no nosso Instagram, @Vintintim. Quando você entrar, @Vintintim, terão vários Vintintins. Só que sem ponto é o nosso, depois os pontos são os nossos licenciados aí na sua região, em mais de 30 lugares aí. E é isso. E o telefone, eu estava pegando aqui que eu Por não favor, sei, deixa eu por colar favor. ele aqui. Importante. E se quiser, 11 91 363 5634. Novamente, por favor. 11 91 363 5634. Vintintim. Saúde. Perfeito. Então, agradeço a presença de todos vocês. Sucesso na Muito trajetória obrigado. profissional de Obrigada. vocês. E contem aí com a Associação Comercial Legal. para apoiá-los Contaremos. sempre que necessário. E a Perfeito. gente vai ficando por aqui. Estamos finalizando mais um Associado em Foco. Te vejo no próximo. Até lá. Obrigada.